Muito boa noite a todos. Saúdo os presentes, a advogada mineira, na pessoa da doutora Nara Ferraz, os advogados mineiros, na pessoa do doutor Kênio de Souza Pereira, e agradeço a honra do convite. Senhores magistrados, demais operadores do direito, senhoras e senhores, a coisa julgada é bem discernida no Código de 2015. Causaria uma certa perplexidade se eu dissesse que há muito de retorno ao Código de 39. A evolução do processo civil tem experimentado um trabalho de volta ao passado para correção de excessos e desvios. No caso da coisa julgada, em razão de praticamente desaparecer do Código de 2015 a ação declaratória incidente. Na experiência do Código de 39, não existia a ação declaratória incidente, que surgiu entre nós por influência italiana, numa leitura do artigo 34 do Código Italiano, que sugere, como uma de duas vias, ou a determinação de lei, ou o pedido da parte, a declaração acerca da questão prejudicial. O Código de 2015 simplifica, a exemplo de diversas legislações da atualidade, com ênfase à Lei de Enjuiciamento Civil de 2000, da Espanha, e a sua disciplina acerca da extensão da coisa julgada às questões prejudiciais ocorre no parágrafo 1º do artigo 503. O caput segue a linha tradicional e a leitura do parágrafo 1º enfrenta aquele verdadeiro tabu com que a coisa julgada enfrentou a história, de não poder versar os fundamentos. Há a previsão, sim, de que não façam coisa julgada os motivos, ainda no Código de 2015. Esta regra é muito clara no artigo 504, inciso 1º, mas o legislador está distinguindo entre motivo e fundamento, entendendo que não é crível que o dispositivo diga tudo que se deva extrair do julgado acerca da relação jurídica material. Ganha a coisa julgada a sua extensão aos fundamentos, desde que, no que tange às questões prejudiciais, que são equiparadas às questões principais, bastante que haja contraditório prévio e efetivo, e não necessariamente pedido. O pedido faria com que recaíssemos de volta na ação declaratória incidente. É claro que ela pode surgir mediante reconvenção, ou talvez na manifestação do autor em réplica, mas o que o legislador quer, digo, com ousadia, é que a coisa julgada possa recair sobre a exceção, sobre a defesa fundada em fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Estou falando, evidentemente, da exceção substancial e não daquelas exceções instrumentais que até vão passar para a contestação. O legislador consegue esta proeza de maneira coerente
Tanto tem sido estudada a regra do artigo 357, que trata do saneamento em cooperação. Será possível um caldeamento entre o princípio dispositivo e o princípio inquisitivo, de modo a, se necessário em audiência, ocorrer a fixação dos pontos controvertidos, tanto de fato quanto de direito, e com o cuidado até de separadamente, tanto quanto possível. Com isso, se vai obter a plenitude da prestação jurisdicional, porque o Código também quer e consagra o direito das partes, no artigo 4º, de obter a solução integral da lide. E esta solução integral da lide, ainda que seja fracionável em capítulos, podendo ocorrer tutela antecipada relativamente a uma das parcelas, há de ser em profundidade, de modo a exatamente propiciar a coisa julgada. Não se vai, diante da disciplina do Código de 2015, voltar a juízo com aquilo que, por vezes, vem a ser uma reprodução sinonímica da demanda, com a aparência de outros termos alusivos a pedido e causa de pedir. Todas as possibilidades contidas na causa de pedir estarão abrangidas na coisa julgada com esse exaurimento que se vai buscar mediante o saneamento compartilhado. Grande inovação do Código de 2015. E outra regra importantíssima que viabiliza a coisa julgada com tamanha amplitude é a regra da fundamentação da sentença. E eu me sinto à vontade para falar sobre ela, porque, se me desagradasse, eu seria vítima, mas sou habituado a enfrentar todos os argumentos. E por que todos os argumentos? Porque a questão se torna principal, bastante que haja pedido, mas também bastante que os argumentos se cruzem e daí se reduza à unidade a formulação advinda de cada uma das partes. O que se pode falar, portanto, no ângulo dos limites objetivos da coisa julgada, é que o processo ganha muito. E o Instituto, hoje disciplinado no artigo 474 da eficácia preclusiva da coisa julgada, passa a ser de estreita aplicação, porque o processo tende a realizar aquele sonho formulado no início do século passado, porque Ovenda, que é aquilo de dar a quem tem direito tudo aquilo, exatamente aquilo que o direito daria. Por outro lado, essa regra do 489 a que quero me referir, acerca da fundamentação da sentença, que estabelece todo o esforço dialético necessário a enfrentar a argumentação, faz com que, do ângulo da formação jurisprudencial do direito, que se associa à coisa julgada na figura dos precedentes, nas vinculações, também utilize a mesma técnica. A aplicação de orientações jurisprudenciais dependerá da mesma fundamentação em profundidade, do mesmo modo como se exige que os enunciados de súmula contenham referência à matéria fática de que derivadas. É assim que se vai fazer o futuro do processo civil brasileiro, permitindo o trânsito entre civil law e common law, dada a imensa quantidade de processos e a preocupação de reduzi-los com a utilização de técnicas
de julgamento coletivo de demandas individuais. Por outro lado, a coisa julgada tem também outra grande alteração no campo dos limites subjetivos. A regra de que a sentença faz coisa julgada às partes é mantida e nem poderia deixar de ser esta a regra fundamental, mas o artigo 506 contém relevantíssima alteração, não prejudicando terceiros. Se examinarem a regra atual do artigo 472, verão que se diz, não beneficiando nem prejudicando terceiros. Será possível beneficiar terceiros mediante a coisa julgada. E é isso que já ocorre no campo dos processos coletivos, de sorte que o Código de 2015 representa uma tentativa que pode não ser total, mas que, sem dúvida alguma, é um esforço altamente confiável, neste sentido, de se tornar uma legislação processual de caráter geral, aplicável tanto a processos individuais quanto a processos coletivos. O legislador, nesta regra do artigo 506, não cuidou apenas dos litígios individuais. A regra é perfeitamente aplicável no campo do direito do consumidor, das ações civis públicas, das ações civis coletivas e estabelece uma estrutura que já vem se tornando universal na matéria da coisa julgada, secundum eventum probationis, melhor do que se dizer secundum eventum litis, porque o evento da lide ou é a procedência ou é a improcedência, e o Código de 2015 quer que faça coisa julgada tanto a sentença de procedência quanto a sentença de improcedência. Vejam que, há instantes atrás, eu falava das exceções substanciais fundadas nos vícios de consentimento do Código Civil, a prescrição, a decadência. A doutrina sempre admitiu a ação declaratória de decadência, e a ação declaratória autônoma, no Código de 2015, pode versar, além da existência e da inexistência, e a inexistência, o modo de ser da relação jurídica. E aí se tem um campo vastíssimo, exatamente para a declaração de prescrição, a declaração deste evento extintivo, que não oferecerá problema pelo fato de não se poder lançar mão por alguma crença ainda, porventura existente, de ação com este objetivo, ao argumento de que a prescrição seria fato, e o único fato suscetível de declaração com coisa julgada via ação declaratória é o da autenticidade ou falsidade de documento. Isto é matéria tranquilamente superada no sistema do Código de 2015. E devo dizer, o saneamento em cooperação a que me referia permite que a correspondência entre a discussão nos autos e a lide, como surgiu na realidade dos fatos, ganhe em exatidão, permitindo-se ao juiz agir à maneira de injunção às partes, pedindo-lhes esclarecimentos, fazendo com que a matéria posta nos autos não esconda fatos
essenciais ao julgamento da causa, como já muito se nota, e é louvável na estratégia da advocacia. É claro que o advogado não vai dizer aquilo que consulte ao interesse do ex-adverso. Mas o princípio do dispositivo não é um bill de indenidade para se fazer limitação da coisa julgada àquilo que interessa apenas a uma das partes. O Código de 2015 institui, como dizia o professor Humberto Teodoro na conferência de abertura, o justo processo legal. Quer-se a composição com justiça. E a justiça depende exatamente da revelação do direito a partir da argumentação de ambas as partes. Contém o tema da coisa julgada, como podem ver, remissões aos pilares deste código, que tem as suas grandes vantagens. Notem que a questão prejudicial, objeto de uma obra clássica do professor Barbosa Moreira, já no Código de 39, ensejava uma discussão sobre a necessidade ou não de ação declaratória. Já naquela época, autores como Teresa Celina de Arruda Alvim e José Frederico Marques diziam da possibilidade de, mesmo em defesa, a questão prejudicial merecer o exame de mérito com o caráter de coisa julgada. Já muito se discute, e na Itália a discussão ficou com poucos doutrinadores na linha que hoje trilha o Código de 2015, mas hoje a jurisprudência da Cassazione superou completamente a tradição de que o objeto do processo seja apenas o pedido. A Cassazione italiana estabeleceu, superando a própria doutrina, que o objeto litigioso é dado pela ação e pela defesa. Foi mais corajosa a jurisprudência do que a própria doutrina italiana, que ainda admite alguma vacilação, mas que também caminha majoritariamente para esta realidade. E como eu dizia instantes atrás, a lei de enjuiciamento civil espanhola contém regras de enorme precisão. Uma das autoras da atualidade, Maria Teresa de Padura Ballesteros, explica a objeção que se faz à coisa julgada sobre os fundamentos e mostra, até com abordagem filosófica, que o fundamento é inarredável da conclusão, como se tentou dizer tantas vezes na experiência dos dois códigos, do de 39 e do de 73 entre nós, pelo fato de que a matéria de fato não se dissocia da matéria de direito. E a causa de pedir, que envolve os dois aspectos, não pode ser reduzida à simples motivação, já que ela é elemento da lide, e a interpretação da sentença é estabelecida no Código de 2015 com o cotejo de todos os seus elementos. Portanto, ainda que não exista pedido explícito e não será necessário, as questões prejudiciais envolvendo as exigências da profundidade de cognição, da não restrição de prova, da competência do juízo e do caráter influente sobre a questão principal, produzirão coisa julgada. Vamos viver um novo momento do processo e tenho a plena certeza
de que estaremos, como sempre estivemos, na vanguarda das legislações processuais. Muitíssimo obrigado. Boa noite.